Boa noite a todos. Então, vamos lá, esse foi um ensaio, né? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria imensa estarmos agrupados aqui, reunidos para celebrarmos juntos os 27 anos de ação missionária desta amada igreja na cidade de Montenegro. Parabéns pelos 27 anos de trabalho de vocês aqui, que Deus continue abençoando os anos que virão, enquanto nosso Senhor não voltar para buscar a sua igreja, continuaremos a obra que Ele confiou a nós, e todos aqui fazemos parte dessa missão que o Senhor Jesus Cristo nos confiou, de compartilhar o Evangelho com todo aquele que ainda não creu em Cristo. Trago também um grande e forte abraço de todas as igrejas arroladas no hall da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Portanto, pastor Marcos, esposa, família e igreja, sintam-se abraçados pelas igrejas batistas, juntamente com suas congregações e seus pastores. Também eu trago um grande e forte abraço para o pastor Marcos, família e para a igreja, do nosso diretor executivo, o irmão Egon Greenberg. Por questão de agenda, não pôde estar hoje aqui, nem de manhã, nem à noite, mas deixou um grande abraço e parabeniza também a igreja pelos seus 27 anos de ação missionária. O pouco que sei do histórico da igreja, até onde eu acompanhei, aqui alguém falou que tinha alguém com 56 anos aqui trabalhando, orando aqui pela igreja, mas eu me lembro do período da missionária Sueli, vinculada à Junta de Missões Nacionais, quando trabalhou aqui. Depois o pastor Roberto Jusviak, né, que trabalhou muito tempo aqui, organizou a igreja. Com a saída dele veio o Marco Antônio, depois do Marco Antônio o pastor Daniel, que ficou bastante tempo aqui, e agora temos sido abençoados pelo pastor Marco e pela sua família, né, que tem liderado o trabalho aqui. Então, grande e forte abraço a vocês e parabéns pelo trabalho missionário que essa igreja tem realizado, pelo crescimento. Domingo passado vocês tiveram 30 batismos aqui, hein? Puxa, olha só quantas pessoas foram batizadas. Parabéns aí pelo avanço missionário da igreja. Hoje de manhã eu falei sobre o seguinte tema: não desista, fundamentado na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, e compartilhei 3 motivos para você não desistir. O primeiro motivo é porque Deus não desiste de você. Elias estava desanimado, Deus foi lá na caverna, tirou ele da caverna e disse: olha, sacode a poeira e vamos lá que tem muita coisa para fazer. Segundo motivo é porque Jesus não desistiu. Deus deu uma missão a ele, e ele disse que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou, e ele não desistiu da missão que Deus deu a ele. E ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. Então, se ele não desistiu, nós não devemos desistir também. E o terceiro motivo, porque é a única oportunidade que nós temos, nós não teremos outra vida, só temos essa, e não podemos desistir dos sonhos e projetos que Deus colocou no nosso coração. E hoje à noite eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: quando tudo parece perdido. E para este tema quero convidá-lo para que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Enquanto você vai procurando aí, quero apresentar aqui a minha esposa, Juliana. Somos casados há 20 anos, não temos filhos por questão de saúde, não foi possível ter. Nesses 20 anos estamos casados, mas nós encaminhamos os documentos, né, para solicitar a habilitação para adoção, e sabe como é que é, o Estado é um processo moroso, né, então estamos aguardando ainda. Quem sabe lá quando a gente estiver com 70 anos, por aí a gente consiga, né. Hoje eu pastorei durante 14 anos a Igreja Batista do Cristal, na cidade de Porto Alegre, e depois então Deus nos levou para a cidade de Pelotas, onde nós estamos 7 anos e 1 mês e 3 dias trabalhando lá, na cidade de Pelotas. O pastor Marco, né, ele falou que está com 27 anos, porque a igreja tem 27 anos. Eu queria falar que nem ele, mas eu tenho 102 anos, que é o período que a minha igreja tem de existência. 102 anos de trabalho na cidade de Pelotas, uma das igrejas mais antigas da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Juliana e eu estamos trabalhando lá com afinco, com paixão. Pessoal, vi a esposa do pastor falar aqui sobre a paixão, sobre o lugar. Ame a sua igreja, cara. O melhor lugar para você estar é na sua igreja.
Cara, se o meu pessoal lá de Pelotas vê isso aqui no vídeo, vai dizer, porque não estava aqui domingo então. O melhor lugar, cara, o melhor pastor que tem é o seu pastor, cara. Ame a sua igreja, ame a sua igreja profundamente. O melhor lugar para você estar, o melhor povo que tem, é o povo que Deus te deu, é a igreja que você deu. Eu amo profundamente a Igreja Batista de Pelotas. Juliana e eu temos um carinho profundo, não pretendemos sair de lá, pretendemos fazer o trabalho que Deus nos deu, assumir os desafios que Deus nos deu lá naquele lugar. Então, ame profundamente a sua igreja. Vamos então para o tema da mensagem, quando tudo parece perdido. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 38. Você que encontrou a passagem das Escrituras e a tua saúde lhe permitir, convido a ficar em pé para que façamos a leitura em reverência. A partir do versículo 38 do capítulo 11, diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhes falei que se você crer, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse povo que se reúne aqui em teu nome para magnificar e glorificar a tua majestade, Deus. Honrado seja o teu nome pelos 27 anos de ação missionária desta igreja, Pai. Agora dirige o nosso coração através desse texto bíblico. Amém. Podemos sentar, irmãos? Esse texto fala de um drama vivido por uma família do vilarejo de Betânia. Uma família que sofreu com a doença e com a morte de um familiar. E interessante, irmãos, que o versículo 21, uma palavra proferida por Marta, irmã do falecido Lázaro, até então, no início da narrativa: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe bem o versículo 21. Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, acabou, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua vinda, pelo seu deslocamento de Jerusalém até o vilarejo de Betânia, mas não há mais o que fazer. Acabou. Se o Senhor estivesse aqui alguns dias antes, meu irmão estava muito doente, e se o Senhor estivesse aqui, eu acredito que ele não teria morrido, mas agora não há mais o que fazer. Uma crise nessa família. Essa família está arrebentada, está com o coração dilacerado, ferido, machucado, o coração de luto, o coração está apertado, sangrando, porque estão se despedindo de alguém que amavam muito, alguém que amavam muito. E Jesus chegou dias depois, em que aquele homem já havia morrido. Então, para a família não havia mais o que fazer. Sobre crises, irmãos, algumas verdades que eu aprendi. Primeiro, as crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo uma pessoa amada pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo uma pessoa que Jesus nutria um sentimento muito especial por ele, ele ficou doente. E mesmo sendo amado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus, ele acabou também morrendo. Então, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, pessoas que têm o coração consagrado a Deus, pessoas que são amadas pelo Senhor Jesus Cristo, também passam por crises. Eu sei que tem crises que nós mesmos provocamos. Por exemplo, a tempestade vivida pelo profeta Jonas foi uma tempestade que ele mesmo provocou na vida dele. Mas há situações, irmãos, que nós não provocamos. Por mais que venhamos cuidar da nossa saúde, muitas vezes somos tomados por assalto com o diagnóstico do médico nos informando que estamos com uma doença severa.
Por mais que venhamos a cuidar da família, muitas vezes nós somos surpreendidos com roubo, com assalto, ou com uma dificuldade na família. Então as crises são inevitáveis. Homens e mulheres de Deus também enfrentam crises. Segunda verdade que eu aprendo é que as crises podem aumentar, irmãos. Já não bastava ter a crise, ela aumenta ainda. Então qual era a crise dessa família? Lázaro estava doente. Agora vamos fazer o seguinte: envia um mensageiro até Jerusalém, onde o Jesus está com os discípulos, e informa a Jesus que aquele a quem Jesus ama está muito doente, e pede para que Jesus venha imediatamente até o vilarejo de Betânia para sanar o nosso problema. Só que ao invés, irmão, da crise diminuir, a crise aumentou. O homem ficou mais doente e depois morreu. Ah, mas morreu porque eles não buscaram Jesus. Não, essa família buscou o Senhor. Essa família se consagrou, buscou o Senhor, se dirigiu a Deus, e mesmo assim a crise veio sobre eles. Há momentos, irmãos, que parece que a crise nos assola com mais força, que a crise é severa sobre nós, que a crise nos oprime, e por mais que venhamos a participar das atividades da comunidade, por mais que venhamos a orar, ler a Bíblia, buscar a direção de Deus, parece que a crise fica mais severa, mais pesada sobre nós, mesmo sendo pessoas consagradas a Deus. E terceira verdade sobre crise é que as crises são angustiadoras. Quando a enfermidade e o luto chegam em nossa casa, irmãos, nós ficamos profundamente angustiados. Nessas horas a nossa dor aumenta, pois a nossa expectativa era receber um milagre, e o milagre não chega. O milagre não chega. Nós pensamos, olha, Deus vai agir, Deus vai nos livrar dessa enfermidade, Deus vai abrir uma porta, nós conseguimos pagar essa dívida, Deus vai dar um jeito de nós resolvermos essa situação, e parece que as coisas pioram, irmãos. O milagre não chega, e o coração fica esmagado e dilacerado pela angústia. Eu quero compartilhar nessa noite com vocês 4 verdades que eu aprendo com esse texto, e desafio você a colocar essas verdades na tua vida, aplicá-las na tua vida. Primeira verdade: não há situação irreversível para Jesus. Não há situação irreversível para Jesus. Me acompanhe na leitura de 2 versículos, o versículo 17 e depois o 39. O 17 diz assim: quando Jesus chegou, já faziam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. O versículo 39 diz assim: e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias que foi sepultado. Irmãos, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Humanamente falando, era irreversível a situação dele, não tinha mais o que fazer. O texto ainda diz assim: ele já cheira mal, já estava em estado de decomposição. E Jesus trouxe à vida um homem que estava em estado de decomposição, revertendo a situação dele e trazendo ele à vida. Jesus trouxe, irmãos, a vida. Jesus reverteu uma situação que para a religião daquela época era uma situação irreversível, porque dentro do conhecimento dos rabinos daquele tempo, dos fariseus, havia 2 classes de religiosos: os fariseus, que acreditavam na ressurreição, e os saduceus, que eram ligados aos herodianos e não acreditavam em ressurreição. Só que, porém, os que acreditavam em ressurreição, que eram os fariseus, a ressurreição poderia acontecer somente até o 3º dia. Se não acontecesse até o 3º dia, não havia mais possibilidade alguma daquele homem ressuscitar. E o texto diz que Jesus chega lá no 4º dia após o sepultamento dele. Então, para a religião daquela época, era uma situação também irreversível, não tinha mais jeito, não tinha o que fazer. Mas somente Jesus pôde reverter aquilo que uma religião não pôde reverter, que a palavra daqueles homens religiosos não puderam reverter. Somente, irmãos, Jesus tem poder para reverter um casamento que aos nossos olhos está falido, um filho que está perdido nas drogas, no álcool. Somente Jesus pode reverter uma situação financeira caótica em nossa vida. Ele tem poder para reverter aquilo, irmãos, que aos nossos olhos não tem mais jeito. Quem sabe você entrou aqui hoje com algo apertando o seu coração, estrangulando a sua alma, dizendo: não tem mais o que fazer. Mas a palavra de Jesus para você hoje: não há situação irreversível para ele. Eu não me lembro, mas muitos anos atrás, eu ainda pastoreava a igreja em Porto Alegre. Tinha um senhor que já faleceu, o seu Ulisses, eu acho que ele tinha uns 1000 anos.
seu Ulisses me convidou para pedir que eu fosse ao hospital da PUC, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga. Ele estava com o genro dele internado no hospital, e o médico chamou a família. E eu fui lá então, às 7 horas da manhã, era um domingo, às 9 horas começava o culto, eu fui primeiro atender a família, no hospital. O médico se reuniu com a família e comigo. O genro dele se chamava Jesus. Não tinha nada com ele, ele não tinha proximidade nenhuma com o Senhor Jesus, mas o nome dele era Jesus. Ele foi diagnosticado, ele se internou lá no hospital com uma doença e depois acabou tendo uma infecção generalizada. A situação dele era tão grave, irmãos, que ele tinha um buraco do lado da axila dele, onde eles extraíam a infecção do seu corpo. O médico reuniu e disse assim: eu acho que ele não chega até o meio-dia. 7 horas da manhã, ele não chega até o meio-dia. Então, depois que o médico saiu, me reuni com a família, orei com eles. A família depois foi para o culto. Eu chamei eles na frente e orei com aquela família. A cena foi um pouco, além de ser dramática, o pessoal chorando, porque tinha notícia de um familiar que não tinha mais volta, segundo o diagnóstico médico. O nome dele era Jesus. Então eu orei, né? Senhor Jesus, faz um milagre na vida de Jesus, em nome de Jesus, amém. E assim eu orei. Irmãos, agora eu vou falar do Jesus que estava internado no hospital. Jesus que estava internado no hospital recebeu alta, enterrou o seu genro, o seu sogro, o seu Ulisses, a sua sogra, a dona Beloni, a sua esposa, a Tânia, e pelo que eu sei está vivo até hoje. Mas eu nunca me esqueci quando eu me reuni com o médico, que dentro da sua profissão, dentro daquilo que a ciência permitia ele fazer, ele disse: ele não chegará até o meio-dia. Quem sabe a palavra que você ouviu hoje, ou você tem ouvido: o teu casamento não tem mais jeito, o teu filho não tem mais jeito, a tua família está arrebentada, o teu ministério já foi. Essa é a palavra das pessoas, não é a palavra do Senhor Jesus. A palavra das pessoas aqui nesse texto é: não tem mais o que fazer, já fazem 4 dias que ele está sepultado e já cheira mal. Para Jesus não há situação irreversível. 4 verdades. Segunda, você é alvo do amor de Jesus. O versículo 3 e o versículo 36 diz assim: as 2 irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. O versículo 36, então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. O versículo 3 dá um predicado, que ele era querido por Jesus. E o segundo versículo que eu li, o 39, dá um outro predicado dizendo que Jesus amava Lázaro. Então ele nutria um grande sentimento por Lázaro. Demonstra, irmãos, o versículo 3, 39, o amor que Jesus Cristo tinha sobre esse homem. Lázaro, ele foi alvo, irmãos, contínuo do amor de Jesus Cristo. Mesmo na doença e na morte, ele continuou sendo o alvo do amor do Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos muitas vezes, quando passamos por crises, por dificuldades, quando enfrentamos os flagelos e mazelas em nossas vidas, nós pensamos que Deus não nos ama mais, que Deus não está mais olhando para nós. Mas quero dizer para você que todo instante, em nenhum momento, Lázaro deixou de ser amado por Jesus. Mesmo que você esteja enfrentando uma situação caótica em sua vida, um momento angustiador, você continua sendo o alvo do amor de Deus. Deus continua olhando para você com olhos de amor. Deus, em sua santidade e justiça, irmãos, ele abomina o pecado, mas ele ama copiosamente o pecador. E por isso nada fará que Deus te deixe de amar. Deus sempre continuará amando você. É como o amor de um pai e de uma mãe que ama o filho, castiga o filho, mas ama ele. Deus continua amando você. Há uma frase do pastor e filósofo Philip Yancey, que eu gosto muito, que ele escreveu o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Não, pouco importa, irmãos, o que você tem enfrentado, Deus continua te amando. Os olhos de Deus de amor continuam sobre você. Quem sabe você tem um familiar que está na UTI.
Porque sabe, você tem enfrentado uma situação no judiciário terrível, mas os olhos de amor de Deus continuam sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Em nenhum momento Deus deixou de amá-lo. Não é porque você tem enfrentado uma situação angustiante que Deus não lhe ama. Ele continua amando você. Terceira verdade que compartilho com você: faça o que está ao teu alcance. Versículos 13 e versículo 41. Versículo 3: as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Versículo 41: então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Irmãos, elas fizeram tudo o que estava ao alcance delas. Primeiro, vamos enviar um emissário até Jerusalém para avisar Jesus que Lázaro, a quem ele ama, está muito doente. Então, o que aquela família podia fazer diante do diagnóstico de doença de Lázaro? Buscar por Jesus Cristo. O que nós fazemos, irmãos, quando estamos doentes, quando estamos enfrentando um momento de dificuldade na família? Nós podemos nos ajoelhar e orar e buscar a Deus. Isso nos cabe a fazer. E depois o que acontece no versículo 41? Jesus ressuscitou Lázaro, deu ordem para que ele saísse da sepultura, mas ele não removeu a pedra. E quando eu olho esse texto, irmãos, eu leio e releio esse texto inúmeras vezes, e o que me chama a atenção, o que seria mais fácil para Jesus fazer? Trazer Lázaro do mundo dos mortos, ou simplesmente fazer sumir aquela pedra? Claro que todos vamos fazer desaparecer aquela pedra, seria mais fácil para ele, mas ele não removeu a pedra, ele não tirou as faixas de linho que cobriam Lázaro, porque aquilo que nós podemos fazer, Jesus não faz, irmãos. Aquilo que está ao nosso alcance, Jesus não vai fazer. Seja o que for, irmãos, que esteja ao teu alcance, Deus não irá fazer. Deus não irá te sentar com o seu cônjuge e ter aquela conversa que você está protelando, está procrastinando há anos, que você precisa olhar nos olhos dele ou dela e dizer: olha, a coisa não pode mais continuar assim, nós precisamos dar um jeito e mudar o rumo do nosso casamento para melhorar as coisas. Deus, irmãos, não vai sentar contigo, com a tua família, e fazer então um plano de economia financeira. É você que tem que sentar e buscar esse recurso para poder sair das dívidas que você entrou. Há coisas que Deus não fará no nosso lugar, irmãos. Deus não vai pedir perdão por uma pessoa no seu lugar, Deus não vai perdoar alguém no seu lugar, é você que tem que perdoar. Muitas vezes nós nutrimos, irmãos, sentimentos hostis no nosso coração contra pessoas que nos feriram, que nos magoaram. Quando eu era ainda adolescente, eu me lembro que eu ouvia no pátio da escola o pessoal que gingava a capoeira, eles cantavam uma ladainha que dizia assim, ó: não bate no menino, que ele ainda cresce. Quem bate não se lembra, e quem apanha nunca esquece. Depois eu cresci e comecei a gostar de literatura, e comecei a ler os livros de Shakespeare. Um pouco complexo o livro, porque ele é escrito para teatro, dele, ato 1, ato 2, ato 3, é um pouco complexo para fazer a leitura. E o livro dele, meu preferido, é O Mercador de Veneza. Há uma frase que eu recortei e carrego comigo: guardar rancor no coração contra aquele que te feriu é a mesma coisa que beber veneno e esperar que o outro morra. É nós que adoecemos, irmãos. É nós que ficamos doentes. Eu sei que não é fácil lidar com os dramas da família. Muitas vezes aqueles que deveriam nos cuidar e nos amar são as pessoas que nos ferem. E muitos dos ferimentos que carregamos na vida, eles vêm da nossa casa, do nosso lar. E nós nutrimos sentimento hostil no nosso coração e carregamos isso. Irmão, só que quem adoece somos nós. Quem adoece somos nós. Então há coisas na nossa vida, irmãos, que Deus não vai fazer no nosso lugar. É você que tem que abrir o coração e colocar isso diante de Deus e dizer: Deus, eu não quero mais ter isso no meu coração. Eu quero esquecer isso. Aconteceu quando eu era pequeno, aconteceu na minha família, sei lá, eu fui esquecido pela minha família, eu tenho problema de relacionamento com o pai ou com a mãe, seja quem for, mas é você que tem que trabalhar isso no seu coração. Há coisas que Deus não vai fazer no seu lugar, irmão, e você está esperando que os céus se movam, para que não, irmãos,
é você. Eu me lembro que teve um batismo de um amigo que eu batizei, o Luiz Cláudio. Quando eu cheguei na igreja, isso em Porto Alegre, eu me lembro que a esposa dele já fazia uns 10 anos que era membro da igreja, e ele não voltava a um culto. Fazia 10 anos que eu estava pastoreando a igreja, e não faltava um culto. Um dia ele perguntou, ele estava conversando na porta da igreja, terminado o culto. Havia umas pessoas que haviam tomado decisão por batismo naquele domingo de noite, e as pessoas perguntaram: ô Claudião, e aí, por que tu não te batizou ainda? Tu veio há mais tempo que a igreja que eu. E ele disse assim: não, eu estou esperando algumas coisas se resolverem e algumas coisas acontecerem na minha vida, Deus fazer para mim me batizar. E eu olhei para ele e disse: tá, mas o que mais você está esperando acontecer? O que Deus tinha para fazer por ti, Ele já fez. Já morreu dependurado naquela cruz, verteu o seu sangue precioso, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, em breve voltará para buscar a sua igreja. O que Deus tinha para fazer por nós, irmãos, Ele já fez na cruz. O que nós precisamos agora é deixar o fardo que está sobre nós lá na cruz. Deixar lá, irmãos, deixar junto com os pregos e com os cravos do Senhor Jesus, cravados naquela cruz. É lá o lugar dos nossos sentimentos hostis, é lá o lugar do sentimento ruim que nós temos no coração. Então, irmãos, seja o que for, irmãos, seja o que for que você esteja esperando com Deus, pensa assim, ó: o que cabe a mim fazer e o que cabe a Deus fazer? O meu sogro, por muitos anos, viveu do leite, ele e minha sogra. Então, eu morava no meio do mato, que alguns chamam de chácara, eu chamo de sítio, eu chamo de fazenda. Então, ele morava no meio do mato, lá cuidando das vacas, para fazer as vacas darem leite. Se eu não me engano, era o ano de 2014, foi um dos anos mais terríveis que nós enfrentamos com a estiagem. Naquele período, a cooperativa vinha buscar o leite lá na casa do meu sogro. Eles botavam um aparelho para aferir a qualidade do leite, e o leite não estava sendo levado pela cooperativa, porque o leite estava muito ácido, devido à falta de qualidade do pasto, por causa da forte estiagem que comprometeu toda a agricultura. Mas era época de plantio. Parte da terra meu sogro arrendava, e outra parte ele plantava para o sustento dele próprio e para dar para os animais comerem. Mas um sol terrível, não sei quanto tempo não chovia. Ele foi lá e começou a arar a terra. E eu, menino da cidade, fui lá e perguntei para ele: vem cá, mas tem uma forte estiagem, não tem previsão de melhora, e o senhor está arando a terra para plantar? Ele não é crente, e olha só o que ele me disse: a minha parte é arar a terra e lançar a semente. A chuva no tempo, na quantidade certa, e o sol na quantidade certa, isso é com Deus. Eu vou fazer aquilo que me compete fazer. Então, irmãos, faça aquilo que está ao teu alcance. Faça aquilo que você tem que fazer. Há uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. 4 verdades, irmãos, para você aplicar em meio à crise. Primeiro, não há situação irreversível para Jesus. Segundo, você é alvo do amor de Jesus. Terceiro, faça o que está ao teu alcance. E quarto, não olhe para as circunstâncias, olhe para o céu. O versículo 41, irmãos, que para mim é a parte mais interessante do texto. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Observe bem o texto, ele olhou para o céu. Irmãos, as pessoas estão enlutadas, arrebentadas, com o coração dilacerado, feridos. Há um grupo também ali de religiosos, pronto para zombar de Jesus, questionando Jesus, duvidando de Jesus. E em vez de ele olhar para os incrédulos que estão duvidando dele, as pessoas que estão atacando ele, que estão falando mal dele, que estão perguntando: quero ver agora o que ele vai fazer. Ao invés de ele olhar para a sepultura onde estava Lázaro, seu amigo a quem ele amava muito, o texto diz que ele olhou para onde? Para o céu. Irmãos, nós temos que olhar para cima em meio à crise, à dificuldade que nós enfrentamos, é olhar para cima e não para a circunstância. Há um dos personagens mais icônicos do Novo Testamento que eu gosto muito, que é Pedro.
Pedro, irmãos, ele fez uma façanha que nenhum outro personagem das Escrituras Sagradas, a não ser o Senhor próprio Jesus, fez. Nem o apóstolo Paulo, que é responsável por grande parte dos documentos do Novo Testamento, por 3 viagens missionárias, por várias plantações de igreja, ele não fez isso. A narrativa bíblica diz que certa noite Pedro enfrentava uma tempestade juntamente com seus companheiros, uma forte tempestade que castigava a embarcação, e com medo que a embarcação fosse a pique. Quando ele menos espera, ele é surpreendido por Jesus andando sobre as águas, e alguns pensam que é o fantasma. Então Pedro diz: mestre, é o Senhor. Se é o Senhor que está andando sobre as águas, me dá ordem para que eu vá até você. Irmãos, e olha só o que diz Jesus: venha. Irmãos, o texto não diz se Pedro deu passos de elefante, como as crianças brincam, ou se Pedro deu passos de formiguinha, mas o texto diz que Pedro andou sobre as águas. Irmãos, ainda que seja um passo que ele tenha dado, mas ele andou sobre as águas. E houve um momento que Pedro naufragou, e o texto diz: veio forte vento sobre Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, e olhou para o vento, e aí ele naufragou. Assim nós naufragamos na fé, irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias e não olhamos para Deus, quando nós olhamos para as pessoas que são falhas, ao invés de olhar para Jesus Cristo. Nos afastamos da fé, nos afastamos da igreja, nos afastamos do compromisso que nós assumimos com determinado ministério na igreja, porque nós olhamos para as pessoas. Olhe para Jesus, irmãos. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando agora, mas olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Certa ocasião, em alto mar, um capitão, durante a madrugada, liderava sua embarcação, que foi fortemente castigada, castigada terrivelmente pelas ondas. A embarcação estava fragilizada, correndo o risco de naufragar, os marinheiros todos sem ânimo, sem estímulo. Ao amanhecer, então, eles perderam toda a direção por causa da tempestade. O capitão se dirige ao lugar mais alto da embarcação com sua luneta, procura uma direção para o navio e não encontra, até que um rapazinho, um simples rapaz, com uma Bíblia nas mãos, se aproxima do capitão, e o capitão diz: eu já olhei para tudo que é lugar, eu olhei para frente, olhei para trás, olhei para a direita, para a esquerda, eu não vi direção ainda para a embarcação. E aquele rapaz, pegando a Bíblia, diz: o senhor olhou para todos os lados, mas o senhor não olhou para cima. Quando a crise vem, irmãos, nós buscamos socorro em tudo que é lugar, buscamos um conselho de alguém, buscamos direção, ao que alguém nos dê uma direção, buscamos todo tipo de recurso, menos olhar para cima. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, olhe para cima. Eu quero concluir dizendo para você hoje que não há situação que não seja reversível. Para Jesus não existe situação que não seja reversível. Você é alvo do amor de Jesus Cristo, seja qual for o problema que você esteja enfrentando agora, seja qual for a crise que esteja assolando a tua vida, seja ela de ordem conjugal, familiar, financeira, seja um pecado que te acorrentou, quero dizer para você, tu continua sendo alvo do amor de Deus. Faça o que está ao teu alcance. Qual passo você precisa dar hoje, que está ao teu alcance, que você precisa dar? E você precisa parar de olhar para as circunstâncias e olhar para cima. Eu quero desafiar você hoje a olhar para cima ao invés das circunstâncias. Eu quero desafiar você hoje a confiar que Jesus pode reverter aquilo que aos teus olhos é irreversível. Se você entrou hoje aqui com uma situação que aos teus olhos ela é irreversível, eu quero desafiar você hoje a entregar essa situação para Jesus Cristo, a dar um passo de fé. Irmãos, para aquele grupo de hebreus cercado pelo mar de junco, chamado também de mar vermelho, e pelos exércitos de Faraó, não tinha saída ali, irmãos, não tinha o que fazer.
mas Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. E quem sabe é o que você precisa na sua vida, que Deus venha abrir o mar vermelho. Eu não sei que situação você precisa que Deus haja na tua vida, mas eu quero orar contigo hoje. Vamos ficar em pé? Enquanto nós cantamos, eu quero orar com você hoje. 2 desafios. Primeiro, eu quero orar com você que está enfrentando uma situação difícil, que aos teus olhos é irreversível. Eu quero orar contigo e junto contigo nós vamos clamar por uma intervenção, pelo milagre de Jesus. E segundo desafio, você sabe a situação que está enfrentando, mas eu quero que você assuma um compromisso com Jesus hoje, dizendo: o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. O que depender de mim para o meu casamento, eu vou fazer. O que depender de mim para a minha família, eu vou fazer. O que depender de mim para o avanço do ministério da minha igreja, eu vou fazer. O que depender de mim para sanar o problema que eu estou enfrentando, Senhor, eu farei. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e vem aqui à frente e coloca o teu coração diante do altar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós desanimamos, ficamos abatidos, Deus, sem força, sem vigor para continuar fazendo, Deus, o que o Senhor confiou a nós. Olhamos uma situação e damos por perdido. Assim foi, Deus. Marta e Maria olharam para a sepultura de Lázaro, já faziam 4 dias que ele estava lá sepultado, e disseram para Jesus: não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Quem sabe, Deus, há corações hoje aqui que estão enfrentando uma situação semelhante. Olham, quem sabe, para um casamento, para o coração de um filho rebelde, olham para a empresa, olham para alguma área da sua vida e dizem: não tem mais o que fazer, não há mais o que fazer. Deus, mas não é a palavra das pessoas que tem poder, não é, Deus, as circunstâncias que têm poder, é a tua palavra, Deus, é a tua palavra. E submetidos à tua palavra, hoje nós nos prostramos diante do Senhor e clamamos, Deus, para que o Senhor venha agir poderosamente em nossa vida, para que possamos voltar na tua casa daqui uns dias, Deus, e testemunharmos que o Senhor agiu, Deus, poderosamente, que o Senhor reverteu uma situação que aos nossos olhos era irrevertível, Deus. Deus, realiza a tua obra no coração das pessoas que estão aqui. Deus, restaura casamentos, Pai, restaura relacionamentos, Deus, restaura corações aqui, Deus, restaura a saúde aqui, Pai. Eu sei que o Senhor pode restaurar aquilo que aos nossos olhos está perdido, Deus. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Dá um abraço à pessoa do seu lado e diga: que Deus faça um milagre na sua vida, que Deus faça um milagre no teu casamento, na vida dos teus filhos, que Deus faça um milagre no teu ministério, no teu coração. Irmãos, uma das coisas que eu gosto, embora seja péssimo jogador, consigo ganhar apenas dos juniores da minha igreja, eu gosto de jogar xadrez. E uma coisa que eu aprendi com o xadrez vence aquele que derrubar qual peça? O rei. Quem é o nosso rei, irmãos? Quem é o nosso rei, irmãos? Ninguém dá checkmate no nosso rei. Sempre tem mais uma jogada. Irmão, seja qual for a luta que você enfrentará essa semana, saiba disso, sempre tem mais uma jogada para o nosso rei. Ninguém dá checkmate nele. Que venham mais anos de trabalho dessa igreja, que Deus continue abençoando poderosamente a vida dessa igreja, que Deus abençoe o povo de Deus que se reúne aqui, e que venham muitos e muitos anos de trabalho. Que Deus abençoe vocês, amém?